Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos nesta quinta-feira que é dedicada a esse tempo de adoração, fazendo memória semanal da Eucaristia. E nesse tempo, nesse dia em especial, nós somos convidados a refletir sobre a intimidade com Deus. Eu gosto muito de falar da oração como uma forma de intimidade, né? Ontem na catequese nós falávamos sobre a amizade com Deus e falávamos que uma das maneiras de manter a graça em nossa vida e também a amizade com Deus, uma delas é a vida sacramental e a outra a oração. A oração é uma forma muito eficaz de nos relacionar com Deus verdadeiramente, como que um amigo. É claro que nós nos relacionamos com Deus de diversos modos. Nós o chamamos de Pai, nós reconhecemos Jesus como nosso irmão, o Espírito Santo como santificador, e por isso nós podemos dizer que esse mesmo Espírito, o qual nós recebemos no nosso batismo, cria em nós a possibilidade de uma relação verdadeira com Deus. É o Espírito que abre a nossa vida a essa capacidade de nos relacionar com Deus. É o amigo da nossa alma. O Espírito Santo é o hóspede que habita em nós. E por isso, clamando a graça do Espírito Santo, nós podemos sim prestar o verdadeiro culto a Deus, né? Reconhecê-lo como Senhor, como Deus, como soberano das nossas vidas. Mas é interessante que todos esses títulos que muitas vezes nós colocamos é sempre uma relação de dominação, né? De um Deus que é superior, e de fato é. Mas na relação de intimidade, nós o tratamos como um amigo. É por isso que Jesus hoje nos fala, ensinando os discípulos a oração, nos fala também da necessidade da oração. Para que nós tenhamos de fato essa relação de intimidade e também de afetividade com Deus. As nossas relações humanas, elas passam pela afetividade. É tão bonito quando a gente percebe que Deus também se faz homem e que se relaciona conosco a partir da nossa capacidade humana, da nossa humanidade. Deus se faz homem em Jesus Cristo, se encarna no ventre da Virgem Maria, caminha na nossa vida, né, como cada um de nós, passa pelas nossas necessidades também humanas e nos ensina verdadeiramente o que significa amar. Hoje, nesta passagem do Evangelho, nós encontramos bastante isso, né, aprofundadamente. Jesus ensina os seus discípulos a oração. Quando orardes, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, Jesus nos diz. Eles pensam que a custo de tantas palavras serão ouvidos. Deus vai ouvir as suas preces e as suas orações. Na verdade, muitas pessoas até dizem que as orações que nós muitas vezes repetimos são as multiplicações de palavras, né? Pelo contrário, o modelo mais perfeito da oração é aquela oração que Jesus nos ensinou, com toda uma estrutura do reconhecimento da grandeza de Deus, da sua divindade, né, do seu poder, né? E a partir disso, reconhecer que a nossa relação com Deus também depende da nossa relação com o nosso próximo, né? Perdoando as ofensas, para que também nós sejamos perdoados das muitas vezes que nós também cometemos pecados e faltas contra o nosso Senhor. É como que uma condição, né? Quando Jesus nos ensina, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ou seja, do mesmo modo, na mesma proporção, na mesma profundidade, na mesma intensidade com que nós amamos o outro, e nós podemos falar do perdão como uma forma de amor, da mesma proporção que nós amamos o outro, o perdoando, nós também seremos amados e perdoados pelo nosso Senhor. É como que uma condição, sim. Por isso, toda a liturgia de hoje nos exorta a isso, a nos manter fiéis.
São Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios para que nós nos resguardemos dos falsos profetas, dos falsos anunciadores do Evangelho. Quantos evangelhos diferentes daquele que Cristo nos deixou, nós nos deparamos na nossa vida? Quantas pessoas tentando modificar o verdadeiro sentido do Evangelho, muitas vezes no sentido da prosperidade, outras vezes no sentido de alcançar os próprios desejos, né, pessoais, fazendo do Evangelho uma conveniência pessoal, né, uma conveniência para a sua própria vida. Nós corremos o risco de nos desgarrar daquilo que o Senhor deixou como verdadeira proposta para a nossa salvação. Esse cuidado que nós devemos ter de nos manter fiéis à proposta de Cristo. E essa fidelidade se dá quando somos fiéis à igreja. Quando nós olhamos para o magistério da nossa igreja, né, composto pelo Santo Padre, o Papa Francisco, juntamente com todos os bispos em comunhão com ele, nós caminhamos verdadeiramente confiantes que o Espírito Santo é que assiste a igreja. Nós não estamos fora da comunhão. Nós estamos com Deus e caminhamos com ele quando nós formamos na igreja a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.